Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Nessa manhã de domingo, 21 de fevereiro, eu estou aqui para compartilhar com vocês a nossa lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. E hoje, por motivo de força maior, o pastor Brígido não pode estar conosco e eu fiquei incumbida então de trazer a lição de hoje. E é com muita alegria, com muito prazer e também muita gratidão a Deus que eu estou aqui para compartilhar com você essa lição de hoje, que eu creio que vai ser muito edificante para as nossas vidas. Esse assunto já é um assunto que o pastor Brígido iniciou, falando a respeito da palavra de Deus, da importância de nós estudarmos a palavra de Deus, de nós lermos a palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é o nosso manual de instruções. Então Deus deixou esta palavra para que nós pudéssemos assim conhecer a vontade dele para as nossas vidas. Então recebam o nosso abraço, também o nosso carinho, todos vocês que estão aí nessa manhã de domingo, atentos a essa lição de hoje. Os irmãos que estão aqui em Manaus, os irmãos que estão no Rio Grande do Sul, que estão em Pernambuco, que são irmãos que nós sabemos que nos acompanham nesses domingos pela manhã, assistindo a nossa Escola Bíblica Dominical. Queridos, hoje nós vamos falar sobre alguns benefícios que a palavra de Deus ela produz na nossa vida. Como eu disse, nós vamos estar dando continuidade à lição passada que o pastor Brígido falava da palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus ela traz benefícios para as nossas vidas. E hoje nós vamos conhecer alguns desses benefícios. Então, se você ainda não está convencido do poder que há na palavra de Deus, esse texto é para você. No entanto, se você já conhece o poder vivificante da palavra de Deus, esse texto também é para você. E esse texto é o de 2 Coríntios 12, 9, onde ele fala que o poder se aperfeiçoa nas fraquezas, Diz assim a palavra do Senhor. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amados, você consegue ver a importância de nós estarmos dia a dia impregnados na palavra de Deus? Você tem ideia do quanto isso é importante? O nosso empenho, o nosso esforço em manter a disciplina, a rotina no conhecimento das Escrituras nunca são em vão. Nunca. Certamente o nosso espírito ele é beneficiado por esse labor. Então nós precisamos ter o prazer de meditar nessa palavra, como o salmista nos diz lá no Salmo 1, Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E um dos benefícios que a palavra de Deus ela traz para as nossas vidas, ela produz na nossa vida, é que ela nos aperfeiçoa. Um texto da palavra de Deus, de 2 Timóteo 3, que eu lembro que o pastor Brígido até falou, comentou também sobre esse texto, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como eu disse, um dos benefícios é que a palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa. E pensando nesse versículo, eu vendo esse versículo, fico assim, extasiada com o poder aperfeiçoador da palavra de Deus na vida dos cristãos. O efeito gradual, o efeito contínuo da leitura, estudo e meditação das Escrituras é o nosso aperfeiçoamento. Quando nós investimos tempo no estudo, no conhecimento da palavra de Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados. Amados, aperfeiçoar é a arte de trabalhar em um material bruto, e refiná-lo como melhorias,
lapidação e esmero. E a palavra de Deus, ela nos lapida. É isso que a palavra de Deus faz conosco, né? Ele nos dá o crescimento no conhecimento do caráter de Cristo. Deus nos dá o conhecimento, nos dá o crescimento no conhecimento do caráter de Cristo. A palavra de Deus, ela nos confronta em nossos pecados, ela nos corrige em nosso coração para que nos tornemos parecidos com Cristo, a fim de nos deixar preparados para uma vida que glorifica ao nosso Pai Celestial. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, meu amado, minha amada, nós vamos sendo aperfeiçoados. Não é pelas nossas próprias aptidões, né, que somos transformados, não, mas é pela graça que nos alcança. E como joias lapidadas, esmeradas, limpas das impurezas, tornamos-nos cada dia mais parecidos com Cristo, aperfeiçoados, né, e perfeitos, prontos para servirmos ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, amados, como é bom nós termos o prazer de meditar na palavra de Deus, sabendo que ela vai nos aperfeiçoando. Quando nós estudamos a palavra, nós estamos sendo confrontados, ela vai nos purificando, ela vai nos alertando de tudo aquilo que nós temos feito, que desagrada ao Senhor, ela vai nos confrontando, nós vamos entendendo que precisamos realmente ser transformados. Então, ela nos aperfeiçoa, ela também nos limpa. João capítulo 15, o versículo 3 nos diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, uma boa limpeza, meus amados, não acontece sem material adequado e algum procedimento envolvido. Um exemplo é que, assim, nós sabemos que muitas mulheres, né, elas têm esse hábito da limpeza, né? E elas aperfeiçoaram o método que aprenderam muitas com as suas mães, né? Viram as suas mães ali com aquele prazer de limpar, de cuidar da casa. E aí muitas delas também foram e aprenderam com suas mães. Outros descobrem novos caminhos, mas seja como for, a limpeza ela é necessária em qualquer ambiente que as pessoas vivam. Não somente na nossa casa, em qualquer ambiente que as pessoas vivam, é importante ter aquele ambiente limpo. Então talvez você seja uma pessoa que tem dias programados para limpeza. Talvez você tenha tal dia da semana, é o dia que eu faço a limpeza, né? A organização de cada cômodo. Às vezes você não quer fazer na casa toda, então você tira um dia para limpar um cômodo, outro dia para limpar um outro cômodo. Ou talvez seja daqueles ou daquelas que separam um único dia da semana para fazer aquele conhecido dia da faxina, né? A faxina geral. E quando a casa fica virada, quando nesse dia da faxina, que a gente tira para fazer a faxina geral, nós costumamos puxar os móveis do lugar, arrastar para um lado, arrastar para o outro. E pode ser que o seu método envolva também limpar todo o piso, após ter vassouriado, puxado, tirado o pó das coisas. E depois disso, né, ver aquele ambiente limpo, adequado para vivermos com saúde e conforto. É tão maravilhoso quando isso acontece, né? Quando se faz aquela faxina, aquela limpeza, e aí a gente vê aquele ambiente limpo, cheiroso, né? Mas, se nos importarmos com a limpeza dos ambientes externos a nós e empregamos tempo para isso, queridos, muito mais deveríamos investir em nossa purificação espiritual. Se é bom ver aquele ambiente externo limpo, muito melhor é ver o interno, o nosso coração, a nossa mente. E como é que nós fazemos para limpar a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração? Sabemos que para limpar a casa, né, nós usamos a vassoura, o rodo, o material de limpeza, puxamos uma coisa daqui, puxamos uma coisa dali. E é dessa forma, né, que nós limpamos a nossa casa, o ambiente no qual vivemos.
Mas como é que nós fazemos para limpar o interno, que está dentro de nós, do nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente? Será que é possível usarmos o mesmo modelo de limpeza de nossas casas, né, para a morada do Espírito Santo em nós? Amados, o método que nós precisamos usar para limpar o nosso coração e a nossa mente, o material que nós devemos usar é a palavra de Deus. É o mais excelente material para a purificação de nossas almas e de nossas mentes. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter disposição para nos lançarmos na palavra de Deus com todo o empenho e usá-la com perícia. Nós precisamos tirar um tempo, investir um tempo para estarmos ali nos debruçando no conhecimento da palavra de Deus. E aí eu te pergunto, você já mergulhou nas Escrituras com o propósito de ser purificado? Seja intencional na sua leitura bíblica, na busca por purificação. Nosso Senhor trabalha em nós enquanto nós o buscamos. O que é que ele diz lá em Jeremias 29:13? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar de todo o coração. Nós precisamos estudar a palavra de todo o nosso coração com propósito, né? Propósito realmente de ser transformado através do conhecimento da palavra de Deus. Um outro benefício que a palavra de Deus também nos traz, amados irmãos, é que ela nos santifica. João 17:17 nos diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, quando Deus separou um povo para si, Ele não escolheu o maior povo, Ele não escolheu o melhor povo, mas Ele separou um povo que Ele mesmo iria capacitar, Ele iria preparar e Ele iria santificar. Que privilégio poder fazer parte desse povo, né? Então, se você foi escolhido para receber o dom da fé, podemos ver lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se fomos escolhidos, devemos nos alegrar na nossa salvação e glorificar o nosso Pai com a nossa vida, oferecendo a Ele um culto racional. Precisamos nos dispor de tempo, né? Estudar a palavra de Deus, que ela é a verdade que nos santifica. A verdade da palavra de Deus incutida na nossa mente, ela vai nos proteger das ciladas do pai das mentiras, que nós sabemos que é Satanás. E ele fará de nós, né, esse conhecimento da palavra de Deus, esse estudo da palavra de Deus, que é a verdade, fará de nós pessoas cristãs fortalecidas, preparadas para a batalha contra os poderes do mal. Aquele que não vemos, mas sabemos que está ao nosso derredor, como diz lá em 1 Pedro 5,9, está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos tragar. Então nós precisamos estar preparados, estar fortalecidos, e é no conhecimento da palavra de Deus que nós vamos estar preparados, vamos estar nos santificando, amados. A palavra de Deus, ela também nos liberta. Um outro benefício é que a palavra de Deus, ela também nos liberta. Podemos ver em João 8,32 que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E como é que nós conhecemos Jesus Cristo? Estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Você é capaz de recordar-se de um tempo em que você foi escravo? Você é capaz? Eu tenho muitas lembranças do meu tempo de escravidão. Eu acredito que todos nós temos lembrança do nosso tempo de escravidão. Somos escravos muitas vezes de tantas coisas, né? Antes de conhecermos a Jesus Cristo, antes de entregarmos a Ele a nossa vida,
somos escravos de tantas coisas, né? Escravos da mentira, escravos da ganância, da ambição, da inveja, né? Quantos hoje estão aí escravizados pela prostituição, pelos vícios da droga, do álcool? Quantos estão aí escravizados nas redes sociais, vendo coisas ilícitas, imoralidade sexual? Quantos? Mas quando nós conhecemos a verdade que é Jesus Cristo e nos entregamos a Ele de todo o nosso coração, aí nós seremos libertos. Então, nós sabemos que sempre conhecemos pessoas que são cativas de suas emoções. Para elas a razão não tem sentido, né? Nem sentimento. Vivem controladas ainda pelos seus afetos e desafetos. Ainda não foram libertas, controladas pelo mundo exterior, pelo que as pessoas pensam delas ou pelo que sentem por elas. São como um barco sem leme, expostas ao vento, navegam sem direção, sem proteção, sem porto seguro. Mas quando conhecemos a palavra do Senhor, dos exércitos, ela nos liberta do cativeiro, da submissão às mentiras. Quanto mais conhecemos a verdade, mais queremos viver a verdade. Porque podemos ver quanto é maravilhoso. Podemos ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus por nós. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós queremos viver. Porque queremos ser libertos de tudo aquilo que nos separa de Deus. E um outro benefício também da palavra de Deus é que ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Lá em Hebreus capítulo 4, o versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Que maravilhas, né? Que maravilha é a palavra de Deus, que transforma, que renova, que santifica, que purifica. Então, essa produção de mau sentimento dentro de nosso coração muitas vezes se inicia em nossos pensamentos e assim aliançados, o mal que habita em nós, ele vai produzindo ações despertadas, ações disparatadas, que machucam, que magoam e em alguns casos até matam. O apóstolo Paulo, ele relata isso muito claramente quando ele diz que ele faz o mal que não quer. No entanto, ele não consegue fazer o bem que deseja. Romanos 7, 19 e 20. A nossa natureza, amados irmãos, a nossa natureza caída, ela luta ferozmente com o nosso espírito. Você conhece o mal que habita em você? Conhece? Você consegue prever as suas reações no campo de batalha e de seu coração ou de sua mente, quando precisa reagir a alguma situação? Você lembra de que as Escrituras têm o poder de dar discernimento aos nossos pensamentos mais profundos e de nos fazer conhecer as entranhas e dobras do nosso coração. Precisamos lembrar disso sempre, né? Também, em 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Espírito Santo. Meus amados, minhas amadas, nós como povo de Deus, precisamos ter esse prazer de conhecer, de meditar, de investir tempo no conhecimento da palavra de Deus. Na medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, ela vai nos santificando, vai nos purificando, vai nos limpando, vai nos aperfeiçoando
vai nos aproximando ainda mais de Deus, porque quanto mais nós acertamos, né, quanto mais nós temos uma vida santificada, mais nós nos aproximamos de Deus e ela vai nos libertando. Portanto, eu não sei como tem sido a sua vida, o seu tempo, eu não sei como você tem administrado o seu tempo, mas eu quero te dizer, ore, peça que Deus te dê sabedoria para administrar o seu tempo e priorize o tempo na presença de Deus, priorize o tempo no conhecimento da palavra de Deus, para que assim você se torne um cristão forte diante das investidas de Satanás, para que assim você se torne um cristão que não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, porque nós sabemos que tantos falsos profetas têm aparecido e vai aparecer muito mais. E nós precisamos então estar preparados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós possamos assim não nos deixar levar por aqueles que têm pregado um falso evangelho. Então, vamos investir tempo na presença do Senhor. Vamos ter o prazer de meditar na lei do Senhor, para que assim também nós possamos ser luz em meio às trevas. Amém? Que Deus te abençoe, grande e poderosamente. Que tenhamos um bom domingo, nos preparando já para logo mais, às 18 horas, o nosso culto de adoração e louvor. Que tenhamos uma ótima semana sob a direção do Espírito Santo de Deus, nos guiando e nos orientando em tudo que nós tivermos que fazer, não deixando de priorizar o nosso tempo de leitura da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.